Meus amigos, eu estou impressionado a que ponto chegou a política brasileira. Vejam só a fotografia que apareceu no jornal hoje, jornal O Globo. Essa fotografia que vocês vão ver aí embaixo, está lá: governadores de 8 estados prestam apoio a Lula em São Paulo. Olha, as pessoas que estão aí são as pessoas, por exemplo, Sérgio Cabral, pessoa que não tem credibilidade nenhuma mais. Depois da amizade dele, daquela farra com Cavendish, lá em Paris, depois que ele foi blindado para poder não falar na CPI do Cachoeira, ele não tem credibilidade para dar apoio a ninguém. O Agnello também, e os outros aí, o Jacques Wagner, sei lá. Esse pessoal praticamente não tem credibilidade para dar suporte a alguém. E eu acho que na realidade, esta maneira de fazer, esta maneira de se fazer este apoio, deveria ser exatamente ao contrário. Ora, o que poderia ser feito? Se o Valério, como eles estão dizendo que o Valério é um cara que foi condenado e não merece o menor respeito, e a mesma coisa acontece com o Zé Disseu, também foi condenado. E eles não falam que o Zé Disseu não tem o menor respeito, não tem a menor credibilidade. Tanto o Valério, como o Zé Disseu, como o João Paulo Cunha foram condenados. Os José Genuíno foram condenados. E eles realmente, nenhum tem credibilidade. Mas isso não quer dizer que essa falta de credibilidade, quando é acompanhada com documentos, uma denúncia bem documentada, bem fundamentada, vai mostrar a verdade. Então, esse aí que eles estão fazendo nesse jornal, nessa reunião, eles deveriam fazer, era no Congresso. Chamar os congressistas e dizer: olha, vamos convocar o Marcos Valério para ele provar aqui as denúncias que ele fez no Ministério Público e publicadas no Estadão, no Estado de São Paulo. Então, meus amigos, isto é que deve ser feito. Não sei se você se lembra, outro dia até falei num artigo aí, o Pedro Malan, quando era ministro, talvez ministro da Fazenda ou presidente do Banco Central, não me lembro bem, mas fez o seguinte: o Lula o denunciou dizendo que as medidas que ele tinha tomado no Banco Central ou no Ministério da Fazenda eram medidas que iriam beneficiar somente os amigos do Pedro Malan. Ora, Pedro Malan imediatamente entrou com um processo em cima de Lula. E o que aconteceu? O Lula teve lá pedir desculpas e dizer que realmente não quis dizer aquilo, porque ele foi pego com a boca na botija, meu amigo. Estava mentindo, bravejando e desonrando o Pedro Malan. Então, um homem correto, um homem honesto, um homem ético, que não tem medo da verdade, faz dessa maneira. E eu sugiro esses senhores aí que estão apoiando Lula que façam com que ele entre com um processo contra o Marcos Valério e faça com que o Marcos Valério comprove o que ele está dizendo. Que ele não deve, não teme, tá certo? As denúncias são muito grandes. Não é só o Marcos Valério. Agora tem outra denúncia aí, né? Essa Rosemary. Então, quando eu vejo governadores de 8 estados prestando apoio ao Lula, simplesmente dizendo que o Marcos Valério não tem credibilidade, dá-me o direito de pensar que todos esses aí estão com medo que a denúncia seja mesmo comprovada, porque eles deverão ter o rabo preso com o Lula, ou seja, nas denúncias a respeito do Lula vão atingi-los. Eu tenho quase certeza disso. Evidentemente não sou nenhum adivinho, mas isso aí me cheira a uma reunião de mafiosos com o poderoso chefão. Eu digo isso porque é o que parece. Porque não era muito mais fácil, não era muito mais contundente,
Não era muito mais transparente que o Lula viesse a público e falasse dessas denúncias? E que processasse o Marcos Valério e processasse as denúncias, os denunciadores do caso Rosemary? Seria muito mais fácil, não é isso? Quem não deve, não teme. Vamos lá, façam isso. Reúnam, chamem os congressistas e convoquem o Marcos Valério para ver se ele está falando a verdade. Não é mesmo? Eu acho que isso é a melhor solução, a coisa mais transparente que poderia existir. E aí acabaria com esse denuncismo que tanto o PT fala do denuncismo. Quando a denúncia tem base, é denúncia, não é denuncismo. Denuncismo é quando você começa a denunciar coisas que não existem. Mas quando a denúncia tem base, então para provar que é um denuncismo, leve o Valério às barras da justiça e faça ele comprovar disso. Ó, cabra, até a próxima.